Bem, meus amigos, estamos aqui de novo, aqui no De Olho no Futuro, com Mauro Campos, pré-candidato a senador pelo Rio de Janeiro. E hoje recebendo a minha querida amiga Yara, pré-candidata a deputado estadual. E que está com a força louca. Tá trabalhando muito, né, Yara? Conta pra gente aqui, o que te fez tomar essa decisão corajosa, desafiadora de ser pré-candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Senadora ainda não, É a senadora eu deixo próxima. aqui com Você vai me você. suceder, se Deus quiser. Não, mas é aquilo, né? A gente vê como é que está a situação do nosso estado, como é que o Rio de Janeiro está cada vez se deteriorando, tanto potencial. Eu rodei já aí o estado do Rio de Janeiro praticamente todo com o mandato de Paulo Guerini, depois com a jornada do Novo, e a gente vai vendo, né, como cada cantinho tem tanto potencial e tanto potencial jogado fora, porque a gente está aí nas mãos do crime, nas mãos de uma política que não é feita para melhorar a vida do cidadão de fato. E aí a gente pensa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Aí você começa, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí você fala, Aí um belo dia você olha no vamos espelho e fazer. fala: Esse alguém sou eu. Exato. A gente tem que tomar as rédeas ali e fazer cada um a sua parte, né? A gente tem um time bom aqui no nosso partido, então é por aí que a gente tem que começar, né? Com certeza. E eu acho que reforçando isso, e pegando, você tem, por exemplo, eu acompanhei já de algum tempo, você tem uma experiência muito grande do partido, você contribuiu muito com o partido e sabe as dores da cidade, porque você tem contato com os candidatos, você teve muito contato antigamente, então isso é muito bom ter esse conhecimento de causa, porque eu digo muito que tem gente aí que acha que ser pré-candidato é achar bonitinho e tal, mas não tem nada no balaio, como diz o outro. Não tem bagagem no balaio. Já tinha um programa, acho que do Ratinho, não lembro, que eu não assistia, mas que dizia que não tinha café no bule. E eu acho isso, as pessoas têm que ter café no bule. Não basta só dizer que vai fazer. Porque como é que você vai entregar na mão de alguém que nunca pilotou um Boeing se ele nunca sentou no avião? É, Se ele nunca dirigiu nem um teco-teco? Ele nunca pilotou nada. Você vai entregar um Boeing na mente dele? Não. Quando você pega pessoas como você, que tem experiência, e não é só a experiência que conta, é experiência de vida, de dedicação, de provar que tem a questão de ajudar, como com as instituições, ou de caridade, ou de entidades, defesa de classe, mas que doou. Isso é muito importante, porque tem uma parcela que é remunerada da sua missão de pré-candidata, da minha de senador, de deputado estadual, federal, são pré-candidatos, e chegando lá tem uma missão, mas vai ser remunerado. Não podemos esquecer isso. É remunerado. Agora, se você não tem essa sua parte de dividir a parte que você precisa para se manter e a parte de que você está doando, isso é muito importante você saber quem já provou que fez, como você. obrigada, Mauro. Não, é fundamental a gente ter essa experiência de conhecer, principalmente o Estado, eu acho isso muito legal. Quando eu vim candidata em 22, né? E quando eu tomei essa decisão, eu senti que nós tínhamos ali um candidato a governador que era um cara que estava vindo realmente para participar, para lutar pela cadeira. E é aquilo. Fantástico. E aquilo, a gente, quando elegeu o Zema em 18, o Zema não tinha grande chance de ser eleito Oh, não aos tinha olhos nenhuma. do povo em geral. E foi. E aí aquilo ficou me corroendo, assim. Eu fiquei pensando, gente, e tudo bem, as pessoas diziam, o Ganin não tem a máquina, não tem isso, não tem aquilo. Mas e se? E se ele for eleito? A gente precisava ter ali na Alerj, naquele momento, alguém que soubesse caminhar com as pautas. E a minha função dentro do gabinete dele era justamente essa, né? Conversar com os outros gabinetes, fazer com que aqueles temas que nós considerávamos importantes caminhassem dentro Isso. da Câmara. E aí eu comecei a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, aquela sensação assim de que eu tinha que fazer mais, já estava fazendo dentro do mandato, trabalhando e tudo, mas que
precisava de mais alguém com um perfil ali dentro Pôr a mão na massa. da Alerj mesmo, caso ele fosse eleito, porque imagina, um governador nosso e todo mundo tentando aprender a trocar roda com o carro andando, É. como aquilo não ia se desenrolar. E aí senti essa necessidade, fui lá, me inscrevi, confesso que falei para ele por último, ele até se assustou na época, mas foi essa sensação, assim, de que nós tínhamos pessoas muito boas, com muito potencial, mas precisava também de alguém com uma experiência do legislativo, para saber ali como é que a gente caminhava com as coisas, como é que a gente negocia de forma republicana com os outros, né? Republicano, você falou muito bem, porque hoje em dia a forma é essa outra que nós não concordamos. É acordos estranhos, esquisitos, não republicanos, e que é esse mar de corrupção que a gente está vendo aí, com autoridades ou ex-autoridades presas, sai uma, entra outra, às vezes são descondenados, mas não deixam de ser culpados. Não adianta, porque a nossa justiça a gente conhece. E aí você falou uma coisa que é muito interessante, que você me lembrou aquela passagem. Eu já contei isso algumas vezes, eu às vezes fico preocupado de contar várias vezes, que muitas pessoas assistem, mas é bom repetir. Eu estava no exterior, né, numa viagem de longo tempo, né, eu tinha tirado umas férias longas e fui convidado para vir pré-candidato ao Senado, né, pré-candidato ao Senado. E naquela dúvida, vou ou não vou, o nosso amigo Tiago, coitado, ele recebeu tanto não, que eu não sei como é que ele não tomou birra de mim. Porque às vezes eu falava com ele, e às vezes algumas vezes com o Eduardo, que é o nosso presidente, eu falava assim, gente, eu não estou fazendo doce, mas eu não quero. Eu estou muito bem aqui na Ásia, eu ia ficar muito tempo viajando, né? E aí, um dia, conversando com um casalzinho da Arábia Saudita, e o menino tem 32 anos, a menina 29, eles estavam lá numa escola de inglês que eu estava também. E aí ele virou para mim e disse assim, Mauro, você falou, eu lembrei, se você não for, você nunca vai saber o que seria. Aí, Se assim, você for e não ganhar, você pega o avião e volta para onde você parou. Eu falei, pô, cara, todo mundo me convencendo e não convencia. O menino que não tinha nada a ver, da Arábia Saudita, que eu tinha conhecido lá, no minuto me fez decidir. Aí liguei para ele. Óbvio que o que me fez decidir foi a questão de termos a mão limpa, não ter rabo preso e ser um possível senador e fazer o que precisa ser feito, desengavetar aqueles pedidos de impeachment e fazer andar. Se for honesto, se for correto ou não, se condenar ou não, não é problema fazer andar. Eu acho que é fundamental e trabalhar para que a justiça seja feita e consertamos os rumos que a justiça nossa tomou, que é torto e nós não concordamos. Né? exatamente. E a gente tem que aprender a ouvir os sinais, né? É, E várias pessoas falando. Aquela pessoa que não te conhece ainda fala também. E o último sinal, né? Antes de sequer tentar, a primeira pesquisa aí já vem bombando, veio né? bem, veio bem. Para quem não sabe, na primeira pesquisa que foi feita no início de junho, eu nem estava no Brasil ainda, nós ficamos com 9,1% no primeiro voto e 10,7% no segundo voto. Então, quer dizer, foi muito significativo para quem não estava, não queria nem ser candidato, não tinha feito nem sinais de candidato, então eu acho que foi muito reconfortante. Mas é muito engraçado que tem uma historinha que eu conheço, que é muito boa. Talvez vocês conheçam, mas talvez o público que está nos ouvindo não conhece. Um casal, né, muito religioso, estava numa casinha, teve uma enchente e a água subindo, eles foram para o telhado, estavam no telhado, aí de repente veio um tronco grande, bateu na casa, parou, eles olharam e tal, não pegaram. Aí veio um barco do bombeiro, vão, desce, pula. Ele, não vou, eu tenho medo d'água, eu tenho medo do barco, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí veio um helicóptero, entra no cesto, vem embora, não, Deus vai me salvar. Aí veio uma onda, levou a casa com eles, foi embora. Chegaram no céu, aí perguntaram lá, mas por que Deus não me salvou? Nós temos tanta fé, somos tão bons. Aí o cara, pô, nós mandamos um tronco, você não pegou. Mandamos um barco, você não pegou. Mandamos um helicóptero, você não pegou. Nós não podemos fazer nada. Então, saber receber os sinais
é fundamental, Com certeza. principalmente tendo fé. Com certeza. É muito importante. E a gente precisa de pessoas de valor, né? Pessoas que têm aí a conhecimento, a gestão. Você é um cara que trabalhou aí com negócios, tem Mais de 40 sucesso anos. já na sua profissão e agora está aqui no Senado. Acho ótimo. É muito legal ter você aí nessa trincheira junto com a Com gente. certeza. Não, e é engraçado, você também sabe, eu às vezes conto, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas você tem 40 anos, você começou pequenininho, cresceu sem dar propina, sem sonegar impostos, como é que você conseguiu? Esse é um grande legado. Eu falo, não, o meu maior legado foi ter sido 3 vezes presidente da Associação Comercial, 6 anos de Volta Redonda, com todas as contas sempre abertas. Qualquer um podia chegar, imprensa, sócio, olhar e ver extrato, o que quiser. Fui 20 anos ou mais presidente do Sindicato da Construção, mesma coisa. Sempre tudo aberto, as contas, tudo. Era a ordem que eu não precisa nem me perguntar. Chegou aqui, pode mostrar o que quiser, não temos nada. Então, isso é que mais me dá satisfação de chegar agora com 66 anos e ter a certeza que eu passei ileso por essa fase. E não vai ser agora que eu vou mudar. Tanto é que eu fui candidato a prefeito em Volta Redonda, não comprei um voto e não fiz boca de urna. Todo mundo falava, você é louco. Eu falei, sou louco, mas eu vou ficar reto, como sempre foi minha vida, e não recolhi todo o material. Eu recolhi todo o material, mandei entregar, guardei, assim, não sai um papel. Eu não quero ver um papel meu em nenhuma urna. E não teve nenhum. Isso me enche de orgulho, mais até do que tudo que eu fiz profissionalmente. Com certeza. Eu acompanhei essa jornada, tanto Volta Redonda quanto outros municípios. E Volta Redonda realmente foi um lugar muito legal, né, da gente estar presente, participar. Foi ali, o Sul Fluminense foi um pedaço do estado que É. eu visitei bastante, desde Não, da pré-campanha de vocês. Na verdade, era também ali parte, né, da jornada, do isso, aprendizado, foi de muito trazer maneiro. gente Foi muito para maneiro. próximo das campanhas em geral, da nominata em si. Não, Foi uma construção muito e interessante. essa visita de vocês e tudo foi muito importante. Por exemplo, eu fui o candidato que mais tive voto em todas as capitais do Brasil. Eu só perdi para candidatos que já tinham prefeituras. Eu tive mais votos do que todos, menos o candidato do Rio de Porto Alegre, que teve 27 mil votos, eu tive 20, mas ele teve acho que 3% dos votos. E em São Paulo, que é uma craque, eu sou fã da Marina, que ela teve 67 mil votos, mas teve 1%. Mas Eu também olha tive o tamanho de São 15%. Paulo, né? Não, exatamente. Quer dizer, percentualmente ou numericamente, eu fui o que mais tive voto nas capitais todas do Brasil, estando em Volta Redonda. Foram quase 14% dos votos da Com mais, cidade, quase né? 15%. Bom, foi muito legal. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem a felicidade de ter você como candidata. Você sabe que pode contar comigo. Com certeza, você O que comigo. tiver de evento, o que você tiver a precisar de mim, é só marcar, que eu estou com a agenda muito enrolada, mas sempre vai ter um espaçozinho. E que torcendo muito que a sua pré-candidatura vá virar candidatura com certeza, e com certeza vai virar deputada. E o Rio vai poder festejar uma candidata e uma deputada de primeira linha. Obrigada, Mauro. É muito bom a gente ter essa parceria. É importante, fundamental. Tenho certeza de que por estar ali numa das pontas do Rio de Janeiro, você vai precisar rodar muito esse estado para poder chegar lá do outro lado, mas pode contar comigo, porque já rodei com a jornada, já rodei com o mandato, já rodei tantas vezes aí esse estado, já fui a 72 dos 92 municípios, então posso te apresentar ali também as nossas lideranças locais, as pessoas que Por têm favor. já trabalhado muito junto com a gente, para a gente poder fazer com que a gente, de fato, eleja um senador no Rio de Janeiro que vai estar lá realmente para acabar com esse sistema, né? É Para porque trabalhar de forma republicana, de forma a fazer as coisas mudarem lá junto do Senado. É porque você vê, se nós tivermos uma senadora que até é candidata de novo, a Benedita, 40 anos de política, 40.
Esses dias eu vi um post de alguém, que não fui eu que fiz, perguntando: você lembra de alguma coisa de Benedita? Ninguém. Assim, um cara que falou não sei o que lá e todo mundo criticou. Ninguém lembra. Crivella foi o demolidor da cidade do Rio, destruiu a cidade do Rio. Como essas pessoas ainda têm coragem de querer ser senador? Não estou criticando, não, mas eu estou botando fatos que todos vocês sabem. Então vamos lembrar disso na hora de votar e votar em deputados estaduais, federais, senador, governador do Partido Novo, que é, com certeza, a outra cara do que nós temos hoje. E para encerrar agora, aqui o nosso De Olho no Futuro, com Mauro Campos, pré-candidato ao Senado, eu passo a palavra para minha querida, super pré-candidata a deputada Yara. Obrigada, Mauro. Bom, é um prazer poder estar aqui, começar a conversar sobre as coisas, as políticas que a gente precisa trazer para o Rio de Janeiro e, de fato, trabalhar pelo Rio de Janeiro. Porque não adianta a gente ficar pensando em falar na internet e tal, é importante também. A gente precisa que todas as pessoas se unam nessa corrente, porque esse projeto não é um projeto só do Mauro, não é um projeto da Yara, não é um projeto só das pessoas que estão pré-candidatas na nossa nominata. Então, esse é um projeto que precisa de todo mundo, porque não adianta ter gente que está disposta a vir, que está disposta a colocar a cara a tapa, se não tiver ninguém interessado em, de fato, mudar a realidade do nosso Rio de Janeiro. Perfeito. Então, a gente precisa aqui de todo mundo junto, de se unir e fazer uma pré-campanha, uma campanha no boca a boca, no indicando todo mundo nas redes sociais. Olha, o meu Instagram é @Iara com Y, Hakim com H. Desde agora, vocês têm que começar a seguir o Mauro, seguir a Yara, seguir cada um dos nossos pré-candidatos para entender quem é que tem mais alinhamento com as coisas que as pessoas defendem, quais são as questões que cada um gosta mais de tratar e o que tem mais a ver com cada pessoa. E a gente tem que aprender a votar dessa forma. Não é, não, vou pedir voto aqui para mim. Não, não. É aprender a ver quem são os pré-candidatos desde o início, quem são os candidatos, com quem você se identifica, quais são aquelas pautas que chamam a atenção e que cada um considera realmente importantes. Então, gostou de um pré-candidato? As pessoas já estão com vaquinha para eleitoral, para poder custear as campanhas, e mais do que isso, é colocar, nem que seja R$ 5 lá nessas vaquinhas, para dizer assim, às vezes você não tem dinheiro para doar, mas você diz assim, estou com essa pessoa. Quem quiser, a minha tá lá na Quero Apoiar, pode entrar, acompanhar. Eu estou querendo chegar a 200 apoiadores ali, né? 200 pessoas que acreditam nesse projeto. E aí não é apoiador, não, é gente que está ali para participar, para construir junto, para dizer assim, olha, aqui na minha região está faltando isso, aquilo outro, porque pré-campanha é aquele momento em que a gente está para ouvir, para saber o que cada um precisa, como cada região pode se desenvolver mais, quais são os potenciais, e, é claro, lá na hora da campanha, saber o que a gente vai defender de fato e que vai fazer a diferença real na vida das pessoas. É isso aí, Yara. Ó, gente, fiquem com Deus e muito obrigado por nos assistirem. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.